Ele procura, de vez em quando ele encontra um negócio de ouro enterrado lá. E quem está tranquilo, não vê nada, nunca encontra nada, não tem nada, sapato furado, roupa rasgada, come mal, não é? Aí olha para o outro bem, já tem um carrinho novo, já está pago quase toda a conta do terreno que ele comprou, esse aqui que está tudo atrasado, em ponto de perder o lote de terreno que ele comprou e não está pagando. Por quê? Porque ele não está dando valor ao tesouro que está embaixo dos seus pés. Gente, chega a ser cômico. A pessoa está perto de perder o lote, o lote que comprou e não está pagando. Ou seja, esse tipo de discurso é para prender a pessoa na CCB. Porque o pagamento que ele está falando é a quantidade de glória que você dá dentro dessa igreja, é a quantidade de culto que você frequenta. Observa que tudo isso é para ser usado para amarrar a pessoa na denominação. E esse absurdo que ele falou, a pessoa está a ponto de perder o lote que comprou. Como comprou? O próprio Senhor Jesus Cristo fala no texto bíblico. Eu peço até se alguém lembrar, me coloca a passagem que ele fala: Pai, aqui estão as almas que foram compradas, né? Foram compradas com o sangue de Jesus. Eu não sei se é o apóstolo que fala. As almas que foram compradas com sangue. Ou seja, você foi comprado não é pelo esforço do CCBano. Não é a prestação. Você foi comprado, foi pela morte de Jesus Cristo. É a morte de Jesus. Presta atenção. Tá perto de perder o lote. Você tem um lote lá, meio terreno, 5 por 25, fica de olho aí, porque já tem uns grileiros lá no céu para invadir o seu terreno. Presta atenção. Que ele comprou e não está pagando. Por quê? Porque ele não está dando valor ao tesouro que está embaixo dos seus pés. Peraí, adiantei pouco. Olha aqui o lote. Olha o lote. Chadão está buscando. E quando precisa, ele tem. Por quê? Porque ele busca. Ele procura. De vez em quando ele encontra um negócio de ouro enterrado lá. E quem está tranquilo, não vê nada, nunca encontra nada, não tem nada, sapato furado, roupa rasgada, come mal, não é? Aí olha para o outro bem, já tem um carrinho novo, já está pago quase toda a conta do terreno que ele comprou, esse aqui que está tudo atrasado, em ponto de perder o lote de terreno que ele comprou e não está pagando. Gente, eu esqueci. Ele fala de dois tipos de CCBano. O que tá firme na graça da CCB, o que não tá. Ele fala, tem um lá que tá com carro novo, tal, tá com o lote dele no céu já quase pago, tá pagando tudo, e o outro, irmão, tá relaxado, andando de qualquer jeito, tá quase perdendo o lote que comprou. Meu Deus do céu, rapaz. Sabe por que eles pregam essas coisas com tanta tranquilidade? Porque eles sabem que o CCBano não sabe nada, são ignorantes. Veja o povo lá, estão dando glória. Agora, menos, né? Por isso que ele reclamou agora um pouco atrás, dizendo que tem gente que está mexendo na Bíblia, mexendo no cabelo, porque o povo já não está mais engolindo as barbaridades que esses homens pregam. Presta atenção, ouça aí. Por quê? Porque ele não está dando valor ao tesouro que está embaixo dos seus pés. Bendito seja o Senhor. E que Deus tem dado de ser feito nesses dias, irmãos, com esta missão resgate, é uma maneira de buscar e explorar este lado, despertar a pessoa e dizer, olha fulano, você está sentado em cima de uma riqueza e você está morrendo na miséria, nós vamos aqui te resgatar, sai daí e nós vamos com você cavar agora, vamos lá. Aqui tem riqueza, vamos cavar, você ajuda, pega uma enxada, um enxadão, vamos cavocar aqui que você vai encontrar. E começa, e de repente o Senhor sela com a promessa. De repente vem um dom de cantar, e assim por diante. Irmãos, há pouco tempo, eu não vou falar, está no lugar aí, o Senhor selou 70 e tantos entre criança e mocidade. Quando chegou no batismo, que batizava pouquinho, irmão, batizaram 200 e tantos, 210 me parece. O que é isso? É gente que está em cima da riqueza e ninguém falava nada. Irmã da... Aí, ó. Um monte de gente que se batizou, pode ter certeza, ninguém conhece o evangelho, estão se batizando por emoção, por causa daquela orquestra, toca hino, toca mais hino. E aí, irmão, alguém mais? Toca mais hino. Até mexer o suficiente, ou seja, eles balangam a árvore até cair tudo que pode cair de fruto. Quando não é a emoção, é através da pregação do medo. Porque hoje, se você não vier, Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer aquilo, cuidado, porque Deus vai te fazer isso, Deus vai te fazer aquilo outro, e assim por diante, né?
tá aqui, ó, 70 pessoas condenadas dentro da CCB, né? Sem falar as outras bobagens que ele acabou de falar aqui, né? Segue aí, vamos ouvir. Rica, poderosos. Nós somos poderosos, porque o Senhor nos chamou de poderosos. Porque sobre nós está o poder dele, a riqueza dele está o nosso acesso. Não vivamos mais na pobreza de entendimento, na pobreza de luz, na pobreza de sabedoria, na pobreza de paciência, de humildade, na pobreza de visão e de interpretação. A gente vive perdido com a coisa na mão e não sabe o que é. Agora vai chegar a parte mais dolorida. Vamos ver. Bendito seja o Senhor. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para os discípulos. A pessoa aqui comprou o terreno, está tentando pagar e vive na pobreza. Você tem que explorar, vai cavar para você encontrar o que você precisa. Irmãos, quantos irmãos tem que dizem: há quanto tempo que eu gostaria que o Senhor fizesse uma obra comigo? Ele prometeu pela palavra e me mandou esperar. Aí ele te fala: tá bom, você está esperando, então vai cavalcando, vai que você encontra mais depressa. Se você já está no lugar que o Senhor te pôs, Ele te prometeu que aí tem a riqueza, não fica a riqueza subir sozinha vindo na tua mão. Abaixa aí, vai atrás dela, que você vai encontrar. Bendito seja o Senhor. Irmãos, nós para entrarmos nos céus, aqui os irmãos viram aqui na frente a outra comparação que o Senhor Jesus fez do barco aqui do pescador, que foi pescar, lançou a rede, encheu e trouxe cheio, despejou tudo. Gente do céu, presta atenção no que ele vai falar agora. Ele está falando que é igual os pescadores lá naquele milagre que Cristo fez, quando ele pegou os peixes. Ele vai falar agora o que está acontecendo, como que Deus seleciona os salvos. Fica vendo. Dentro do barco, era uma alegria, barco cheio de peixe, mas ele não ficou contente com o barco cheio. Ele chegou lá: bom, esse aqui serve, este não serve, este não presta, este é bicho, este aqui não serve, este não serve, este não serve. Sobrou um punhado, muitos pescados e poucos escolhidos. Estes sim são os escolhidos, esse daqui tudo descartado. Nós estamos aqui. Se o Senhor fizesse hoje aqui, irmãos, uma operação descarte. Se Deus fizesse, olha o absurdo, se Deus fizesse hoje aqui, irmão, uma operação descarte, olha aí. E descesse aqui, e dissesse: eu vim aqui para guardar comigo os aprovados e descartar os reprovados. Como que nós ficaríamos? Gente do céu, o absurdo é tão grande que eu fico até desarmado. Como que eu vou falar uma coisa dessa? Sabe aquela criança que te faz uma pergunta totalmente que você não espera, que você fica até sem reação, porque a pergunta é tão singela, porque a criança é simples, né? É a mesma coisa aqui, ó. O absurdo é tão grande que eu não sei nem por onde eu começo. Ou seja, é como se Deus estivesse olhando agora aqui, ó. Eu vou olhar aqui no short, aqui no chat. Grégio, ele tá fazendo as coisas certas, eu vou salvar o Grégio. Deixa eu ver, o Leonardo Lopes, não, o Leonardo Lopes, deixa eu ver, ele andou de bermuda esses dias, ele tem um skate na casa dele lá com... Não, o Leonardo não vai salvar. Como se Deus estivesse olhando as boas obras das pessoas, para só então selecionar quem são salvos, quem não são. Isso aqui são salvação por mérito. Você pode entrar tranquilão no céu, batendo no peito, ignorar Jesus Cristo e todo mundo e falar: eu tô aqui porque eu sou bom. Eu lutei para estar aqui. Eu lutei, eu não cheguei aqui de qualquer jeito não, meu querido. Tá? Então vocês me respeitam porque eu sou CCBano. Eu sou CCB, eu sou nanato, eu nasci na graça. Tá pensando o quê? Fala aí, Marçola, pra esse povo aqui, ó, esse tal de Gabriel que veio aqui me encheu o saco. Fala pra ele aqui, quem sou eu? Eu tenho um sobrenome. Meu sobrenome é italiano. É muita ignorância, rapaz. Tamires dos Santos, agradeço, minha irmã, a contribuição que você está dando ao canal. De acordo com João 6:37 a 40, se um de nós não se salvar, Jesus fracassou na missão e não obedeceu a Deus, fazendo dele um pecador. Isso é impossível. Muito bem colocado. Se um dos escolhidos de Deus não se salvar, sabe quem fracassa? Jesus Cristo. Isso é para vocês entenderem como a nossa salvação, ela está totalmente cunhada a Jesus. É Ele
é Ele quem opera. Está escrito na palavra de Deus que vem de Deus. Todo o processo para a salvação é Deus quem faz, é Deus quem opera. Eu vou até abrir aqui na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí, gente, pode abrir aí. Eu quero que vocês abram no livro de Romanos. Deixa eu abrir aqui, ó. Romanos, no capítulo 8, versículo 30. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu vou até copiar e colocar aqui para nós entendermos. Aqui nessa parte de Romanos capítulo 8, versículo 30, gente, esse verso, eu espero que você nunca mais esqueça esse verso, que eu vou colocar para vocês lerem aqui, e eu vou tentar explicar aqui para vocês. Tá aqui o verso bíblico, tá? Eu vou até aumentar aqui o verso para vocês lerem melhor. Olha aqui esse verso bíblico. Vocês estão vendo esse verso bíblico? Presta atenção, nessa frase existe um sujeito. Você sabe que tem alguém que está fazendo o que está dizendo ali. Por isso que fala que tem um sujeito oculto. Aqui tem um sujeito oculto, ou seja, tem alguém atrás desse verso que está fazendo todas essas coisas que está falando. E aí nós vamos colocar o sujeito, eu vou trazer o sujeito para frente e fazer com que o sujeito fique exposto. Exposto é quando eu dou o nome da pessoa que está operando. Então presta atenção. E aos quem? Alguém que está oculto. E aos que, vamos pôr o sujeito exposto, vamos, ó. E aos que Deus, é o sujeito. Aos que Deus predestinou, a estes também chamou. E aos que Deus chamou, e a estes também justificou. E aos que Deus justificou, a estes também Deus glorificou. Esse verso fala todo o processo de salvação. Como que ele acontece? E nesse verso você vê cada passo para a salvação é Deus quem faz. É Deus, querido. Deus salva. Deus justifica. Deus santifica. Deus glorifica. Deus, querido. Ele não está falando, e aos que Deus justificou e foi firme e foi fiel até a morte, a este também Deus glorificou. Aqui deveria ter 2 sujeitos ocultos. Deveria ter 2. Aí eu ia trazer os 2 para frente. Eu ia falar, e aos que Deus, primeiro sujeito, predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou e foi se semeando e se santificou, a este Deus também glorificou. Eu teria que trazer o segundo sujeito para frente. Irmão, entenda, a gente está colocando a passagem bíblica na frente. Ninguém, o ancião de vocês, ninguém pode ir contra o que está aqui. Isso aqui é palavra de Deus. Vocês estão entendendo que tudo que aquele homem prega ali, ó, é engano, é engodo. Vocês não podem fazer nada pela salvação de vocês. Não há nada que a gente possa fazer. Eu espero que vocês guardem isso aqui, irmão. Guarda. Esse verso bíblico, ele mostra todo o processo de salvação. Como que acontece? Nesse verso só está faltando uma coisa. A glorificação que acontece depois da morte. E a ressurreição. Só está faltando isso, irmão. Eu não posso acrescentar nada na minha salvação. Ah, mas aí você vai andar pecando. Se você andar pecando de qualquer jeito é porque você não creu. Os salvos, eles se santificam por amor a Deus, não por obrigação, não porque vão receber nada de volta, não porque eles terão algo em troca. Eles fazem por amor, querendo agradar aquele que me amou. Eu peço que você assista uma pregação que eu fiz sobre o filho pródigo. Eu garanto, irmão, que essa pregação vai mexer com você. Se Deus tem plano na sua vida, eu garanto que você vai chorar. E se você chorar, é o Espírito Santo que começou a trabalhar no seu coração. Eu vou trazer essa parábola e vou colocar aqui no link do chat ao lado, tá? E eu peço que vocês assistam. Porque ali, nessa parábola do filho pródigo, a gente expôs o que é graça, o que é evangelho, o que é salvação, tá? É impossível e não tem nada a ver filho pródigo.
Não tem nada a ver com o que vocês aprenderam na congregação, a parábola do filho pródigo. Nunca foi pregado na CCB da forma correta, em nenhuma CCB do mundo. Porque todas as CCBs sempre pregam do mesmo jeito. O link que eu estou colocando aí agora, que eu vou apertar Enter, ó. Esse link que entrou aí agora é o link dessa pregação. Eu recomendo você de coração, irmão. Coloca, fica só no fone, ouça. Ouça, que eu tenho certeza que isso vai quebrar barreiras, isso vai abrir seu coração. Você vai entender nessa pregação que os dois eram pecadores, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Os dois não amavam o pai. Os dois só estavam de olho nos bens do pai. Os dois só queriam aquilo que o pai podia dar. Mas o mais novo, por causa da sua petulância, ele foi convertido. E o mais novo, a partir dessa conversão, ele começou a amar o pai pelo que o pai era, não pelo que o pai tinha para dar para ele. A partir dessa conversão, ele amou a Deus, ele amou o pai, porque ele foi amado primeiro. Aquela festa que acontece é justamente a festa do escândalo, que para aquele que não entende o evangelho fica horrorizado, tem ojeriza e fica escandalizado, como fica o CCBano quando entra aqui nesse canal. Esse canal aqui está mostrando a festa. Aquela festa que o irmão mais velho olhou e ficou indignado porque ele era ruim, mau, porque ele estava de olho nos bens do pai igual o filho mais novo, mas ele só resolveu adotar uma tática diferente. Ele queria obedecer o pai, porque na verdade os dois só estavam de olho nos bens do pai. Mas o evangelho é essa festa escandalosa que deixa o filho mais velho indignado, e eles entram aqui bufando, xingando, amaldiçoando, rogando praga, porque eles não suportam que esse amor seja gratuito, que esse amor seja de graça, que Deus nos ame porque somos pecadores. Porque eles acham que serão amados, porque eles acham que são santos. Todos somos pecadores. A diferença é que a gente reconheceu isso e pedimos perdão, e pedimos misericórdia, e nos ajoelhamos e falamos: Pai, nós não podemos nada sem o Senhor, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, e é por isso que nós encontramos graça. Tá? A porta que vocês não conseguem bater é essa porta de reconhecer o quanto que vocês são miseráveis, o quanto que vocês são pequenos, o quanto que vocês não têm nada para dar para Deus, o quanto que vocês sabem que vocês não podem sequer encontrar a porta para vocês bater para que Deus abra. Vocês nem podem encontrar essa porta enquanto vocês não reconhecer a sua miséria, o quanto você é pequeno, meu querido. Você vai continuar cego. E é por isso que Deus deixou as escrituras, é por isso que tem essa pregação aí para você assistir, porque essa pregação, ela é um caminho, ela é um meio, ela é uma ferramenta para abrir os teus olhos, para que você entenda o evangelho e creia e seja curado. Vocês estão mortos. Todos vocês estão mortos e enterrados. E a CCB todos os dias, ela bate a pá em cima de onde vocês estão enterrados para verificar que ninguém saia dali daquele túmulo. Essa pregação está indo lá batendo no túmulo porque ela está mandando vocês ir para o lado errado. Para o lado errado. Vocês precisam entender. Quando vocês entenderem o evangelho, querido, nunca mais você vai querer isso aqui. É por isso que tem gente lá que não está aguentando mais ouvir esse homem pregar. E essas pessoas que não estão aguentando, sinto muito, teus dias estão contados aí dentro. Você não vai suportar ficar aí dentro. Eu não suportei. Muitas e milhares de pessoas que estão aqui não suportaram também. Não dá mais, querido. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que acreditar nisso. Você é o filho mais velho. O que significa? Você tem aparência de ser bom, mas você é um pecador que também só está de olho nos bens do pai. Ambos, o filho mais velho quanto o filho mais novo, as raízes dos dois eram exatamente a mesma. Estava enfiada, calcada no pecado. O filho mais novo, ele pediu a herança do pai. Sabe o que é pedir a herança do pai, irmão?
quando é que você tem direito à herança? Responde aí, irmão CCB. Quando é que você tem direito na herança? Não é quando seu pai morre? Quando ele pede a parte dele, irmão. Ele estava dizendo isso aqui para o pai. Em outra palavra, lógico. Eu queria que o senhor tivesse morto. Mas como não está? Me dá agora a minha herança. Me dá agora. E o mais velho, também de olho na herança. Falou, não vou fazer uma coisa dessa. Eu vou ficar quietinho aqui, ó, servindo meu pai, mas não vejo a hora dele morrer também, porque eu quero a herança. Nenhum dos dois amava o pai pelo que o pai era. Nenhum dos dois. O mais novo foi embora. Desgraçou a vida dele no pecado. Voltou arrependido. E o pai, que é amor, abraçou o menino sujo e fedendo. O pai não se importou, porque o pai não amava a roupa que ele estava vestindo. Ele não se importou se ia sujar a roupa. O pai não se importou com o que os outros iam falar. O pai não se importou com o que os outros iam dizer. O pai abraçou e beijou, porque o pai amou o filho. E a partir daquele dia, o menino sentindo esse amor do pai, que é isso que nós sentimos quando entendemos o evangelho, o quanto que ele nos amou, a partir daquele dia, o menino passou a viver em resposta a esse amor. Ele não amava mais o pai pelo que o pai poderia dar para ele, ele não estava mais de olho no que o pai poderia oferecer, se ele tinha direito na herança ou não tinha direito na herança, ele simplesmente amou o pai. A partir daquele dia, irmão, tudo que ele olhava, ele só tinha um sentimento. Essa casa que eu não mereço. Eu só tenho porque ele me amou. O prato de comida que ele estava comendo, estava na mente dele falando, eu não mereço. Estou comendo essa boa comida porque o pai me amou. Quando ele via o pai entrando na casa, na sala, ele falava, esse pai eu não merecia. Esse pai é muito amor. É isso que acontece com um cristão convertido, meu querido, que você nunca vai entender, CCBano, que é amar a Deus, servir a Deus simplesmente porque você o ama, porque primeiro ele te amou. Servir a Deus de verdade, por amor. Hoje, eu e uma maioria do que está aqui não serve mais a Deus, porque Deus tem a vida eterna para me dar, porque Deus vai me dar uma coroa, porque Deus vai me dar a glória, porque Deus vai me dar galardão. Eu estou servindo a Deus porque Ele me amou. Porque me amou, irmão, já não estou preocupado com vida eterna, nem com o céu. Eu quero só ver o Pai, eu quero encontrar o Pai, eu quero poder exprimir o quanto eu amo, se eu puder chegar perto dele. É isso que é amor. O cristão, irmão, quando chegar na glória de Deus, que alguém colocar uma coroa na nossa cabeça, nós vamos devolver essa coroa aos pés de Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, irmão. Fala, Senhor, eu quero dar a minha coroa, não é minha, eu não sou digno. Eu não sou digno. Tu é digno, Senhor. Todos, nós vamos fazer uma pilha enorme de coroas aos pés de Jesus Cristo. Isso é devolver, irmão, amor, confiança. Eu confio em Jesus, eu amo Jesus, eu entrego a minha vida a partir de hoje a Jesus Cristo. E eu desejo, meu irmão, que esse amor, ele possa tomar o seu coração, ele possa invadir o seu coração e ele possa te transformar, meu irmão. Você não tem ideia como é maravilhoso você viver a graça. Você viver de verdade. Eu não faço mais nada para querer mostrar para o cooperador, para o ancião, preocupado com quem está olhando. Essas coisas acabou, meu irmão. Por isso que vocês não entendem. Vocês acham que a gente tinha ciúme lá, que a gente queria ter ministério, irmão. Tudo isso é lixo. Tudo isso é nada, é miséria, é jogado no chão quando você encontra Cristo. Eu não quero nem saber de ministério, isso não tem valor algum. Isso não tem valor algum, irmão. Você não sabe o que é graça, irmão. Você não sabe o que é amar Jesus.
Enquanto você estiver dentro dessa seita, tomando essas doses cavalar, irmão, de soberba, de arrogância, transformando vocês em pessoas, irmão, totalmente religiosas, longe de Deus, confiando em suas próprias obras, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo iludidos e vocês vão ouvir da boca de Cristo: eu não vos conheço. O único modo de vocês escapar disso é você confessar, irmão, que Jesus Cristo, ele é poderoso e é o único suficiente Salvador. Não adianta, rapaz. Não adianta você viver 30, 40, 50 anos dessa seita. Você não vai ser justificado pelo tamanho do seu esforço. Você não vai ser justificado pelas coisas boas que você fez. Você vai ser justificado se você creu em Jesus Cristo. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o irmão